Imagine acordar em um país onde seu salário desaparece da noite pro dia, onde seu aplicativo de banco está travado, seu cartão recusa compras simples, e as prateleiras dos mercados começam a esvaziar. Mas não é guerra, nem catástrofe natural, é punição. Uma retaliação invisível vinda de um país a milhares de quilômetros, com poder suficiente para ajoelhar economias inteiras sem disparar uma bala. E o Brasil está prestes a testar essa força. Essa é a história de um confronto silencioso, onde Brasília ameaça enfrentar de frente a sanção mais temida do mundo, a Lei Magnitsky, e o retorno de Donald Trump ao poder só torna tudo ainda mais imprevisível. O que acontece se o Brasil desafiar essa combinação explosiva? Prepare-se, porque as consequências vão muito além da diplomacia. E nenhuma nação latino-americana sai intacta desse jogo. Para entender o tamanho da encrenca, é preciso saber o que realmente é a Lei Magnitsky. Mais do que uma lei americana, ela é um instrumento geopolítico brutal. Criada em 2012 após o caso do advogado russo Sergei Magnitsky, morto em circunstâncias obscuras após expor corrupção de altos oficiais russos, a legislação permite que os Estados Unidos congelem bens, bloqueiem transações financeiras e impeçam a entrada de qualquer indivíduo ou instituição estrangeira considerada cúmplice de violações graves de direitos humanos ou corrupção sistemática. Na prática, é um botão de desligar. Pressionou e o mundo financeiro se fecha. E o detalhe mais alarmante: não há julgamento. Não há aviso. Se o Departamento do Tesouro e o governo americano decidirem que você, seu banco, sua empresa, ou até seu país, se enquadram nos critérios, a punição é imediata. O nome aparece na lista de nacionais especialmente designados, SDN, e o mercado global fecha as portas. Agora, imagine o Brasil sendo adicionado a essa lista. Não por acaso, mas por escolha. Por desafiar diretamente os interesses dos Estados Unidos, em um cenário onde Donald Trump reassume o poder e amplia sua cruzada contra governos considerados anti-americanos ou aliados da China. Tudo começa com uma sequência de decisões políticas em Brasília. Primeiro, o Brasil se recusa a extraditar figuras ligadas a regimes aliados de Moscou e Pequim. Depois, um escândalo de espionagem revela que empresas brasileiras estariam fornecendo tecnologia de vigilância para países sancionados pelos Estados Unidos. Por fim, vem o ponto sem volta. O governo brasileiro se posiciona publicamente contra a aplicação da Lei Magnitsky no território nacional, alegando violação de soberania. Nos bastidores, a tensão é palpável. Relatórios da CIA e do Departamento de Estado dos Estados Unidos circulam entre diplomatas em silêncio absoluto. O Brasil agora é visto como um ator hostil em potencial. E com Trump de volta à presidência, a retaliação não é apenas possível, ela é previsível. O primeiro golpe não viria dos militares, nem de sanções visíveis. Viria dos bancos. Assim que o nome do Brasil ou de suas instituições-chave aparece na lista SDN, o sistema financeiro internacional reage instantaneamente. Bancos como JP Morgan, HSBC, Santander, Citi, todos encerram relações com empresas e contas brasileiras. Cartões internacionais travam. Investimentos evaporam. Linhas de crédito internacionais são canceladas sem aviso. E a moeda brasileira, já instável, entra em queda livre. Na prática, o país sofre uma asfixia invisível. Você tenta fazer um pagamento em dólar? Bloqueado. Empresas que importam peças, medicamentos, chips, insumos agrícolas, paralisadas. Multinacionais fogem do país em pânico. E o mais preocupante, o colapso começa de cima para baixo, mas se espalha como fogo seco em floresta. Dentro do Palácio do Planalto, o clima é de guerra. Ministros pressionam o presidente a recuar, mas a ala ideológica, impulsionada por discursos inflamados, defende que o Brasil precisa romper com o imperialismo americano. Protestos eclodem nas ruas. O dólar dispara para patamares inéditos. Supermercados começam a limitar a venda de produtos importados. E enquanto isso, Donald Trump, agora com mais influência do que nunca, vai à televisão dizer: o Brasil decidiu se alinhar com tiranos. Eles farão as próprias escolhas, mas também arcarão com todas as consequências. É o início de um cerco moderno, onde nenhuma bomba é lançada, mas a devastação é sentida em cada esquina. Tudo isso é só o começo. O que vem depois desse isolamento inicial é ainda mais destrutivo, e pode levar o Brasil a uma crise sem precedentes na sua história republicana. Porque quando um país tenta desafiar as rédeas do sistema financeiro global, o preço não é só econômico. É moral, político e, acima de tudo, humano.
A retaliação foi imediata. No dia seguinte ao anúncio oficial de que o Brasil se recusaria a seguir as diretrizes da Lei Magnitsky, os Estados Unidos emitiram uma ordem executiva emergencial, congelamento de ativos brasileiros em bancos americanos, proibição de transações com empresas e indivíduos listados como associados a práticas antidemocráticas, e suspensão imediata de acordos de cooperação comercial com setores estratégicos, tecnologia, defesa, biotecnologia e energia. Washington mandou um recado claro: desobedecer não é uma opção sem consequências. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Empresas multinacionais começaram a recuar. Plataformas de tecnologia cortaram integrações. Investidores fugiram em massa. E, em um movimento quase silencioso, os grandes fundos internacionais retiraram bilhões de dólares em horas, desvalorizando o real a níveis não vistos desde os anos 1990. O Banco Central brasileiro foi forçado a intervir, queimando reservas internacionais para conter o pânico, mas isso só durou alguns dias. A desconfiança havia se instaurado, e nenhum capital se sustenta onde a previsibilidade rui. Enquanto isso, o sistema financeiro interno começava a balançar. Cartões de crédito internacionais passaram a ser recusados. Contas de empresas com sedes nos Estados Unidos foram bloqueadas. Aplicativos de pagamentos digitais travaram. O Brasil estava sendo desplugado da arquitetura financeira global, uma estrutura invisível que sustenta o comércio moderno, a circulação de capitais e o simples funcionamento do dia a dia. Não era apenas uma crise econômica. Era um cerco tecnológico. Serviços de nuvem essenciais pararam de funcionar. Empresas perderam acesso a servidores hospedados fora do país. Setores de transporte, saúde, segurança digital, todos colapsando lentamente, um após o outro, sem que tiros precisassem ser disparados. A soberania do Brasil era testada em tempo real. Mas internamente, o governo insistia: não recuaremos. Essa resistência, no entanto, acendeu outro pavio, o da instabilidade institucional. O STF começou a se dividir, com ministros pressionados por sanções pessoais previstas na Lei Magnitsky. Muitos passaram a ser vistos como ameaças à ordem internacional e poderiam, a qualquer momento, ter seus bens confiscados fora do país, seus vistos revogados, suas famílias expostas. A elite política e jurídica entrou em pânico. Deputados e senadores se apressaram para emitir declarações públicas de distanciamento do governo. Alguns começaram a articular, discretamente, uma saída negociada com Washington. O cenário que se desenhava era uma ruptura política em câmara lenta, alimentada por interesses pessoais, chantagens econômicas e medo. Enquanto isso, nas ruas, o povo via supermercados subirem preços 2 vezes ao dia, postos de gasolina vazios, remédios escassos. Hospitais enfrentavam queda de energia e interrupção de softwares de prontuário eletrônico, até então hospedados em servidores internacionais agora inacessíveis. A fome e o colapso sanitário começaram nos rincões do país, mas logo chegaram às capitais. E, como previsto, as cidades explodiram. Saques, protestos, violência. Governadores passaram a adotar medidas de exceção: toque de recolher, fechamento de fronteiras estaduais, uso das forças armadas para conter civis. No auge da tensão, Trump emitiu um comunicado mundial, dizendo que o Brasil era um exemplo claro de como o mundo livre deve se proteger de regimes instáveis que não respeitam as regras do jogo democrático. A frase foi cuidadosamente calculada. E bastou para que outros países alinhados aos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha, adotassem medidas semelhantes. O Brasil se tornava oficialmente um pária diplomático. Nenhuma negociação, nenhuma cooperação, nenhuma ajuda. Sozinho. Em meio a esse cenário, o que restava da classe empresarial buscava desesperadamente rotas alternativas. China e Rússia foram as opções óbvias. O problema: nenhum dos dois estava disposto a bancar uma aliança de alto risco sem garantias pesadas. E exigiram o impensável: cessão de territórios estratégicos, controle de recursos naturais, entrega de infraestruturas críticas em troca de sobrevivência econômica. Era o ponto de inflexão. Continuar resistindo, mantendo o orgulho nacional e o discurso de soberania, significava aceitar a miséria prolongada, ou fazer concessões brutais que colocariam o Brasil como satélite de outras potências. Ao mesmo tempo, dentro do próprio governo, rachaduras se intensificavam. Ministros renunciando, dossiês vazando, documentos secretos mostrando que alguns integrantes da cúpula já sabiam que as consequências seriam essas, e ainda assim decidiram avançar, apostando que os Estados Unidos recuariam diante da pressão internacional.
Um erro de cálculo fatal. A narrativa oficial começou a ruir. E no meio de tudo isso, surgia a pergunta que não queria calar. Até que ponto vale a pena resistir? Onde termina a coragem e começa a imprudência? Quanto custa desafiar o império? A resposta começaria a surgir de forma brutal nas próximas semanas. Imagine um país sem acesso à sua própria tecnologia. Satélites fora do ar, universidades desconectadas do mundo, empresas que antes exportavam bilhões agora implorando para sobreviver. Essa é a paisagem de um Brasil que decidiu enfrentar a Lei Magnitsky, e com isso, acabou colidindo de frente com o verdadeiro eixo do poder global. O caos não chega com tanques. Ele vem em silêncio. Começa com uma linha de crédito congelada, depois com um servidor tirado do ar, um contrato internacional rompido, uma startup que perde seu fundo de investimento, uma patente bloqueada por motivos de segurança internacional. E quando se percebe, o sistema todo entrou em colapso, não porque faltou força, mas porque o Brasil foi excluído do circuito onde o jogo é jogado. A elite financeira começa a fugir. O Banco Central tenta conter a fuga de capitais, mas não há moeda forte bastante para segurar o tsunami de desvalorização. O real afunda. O dólar dispara. E com isso, o preço do pão, da gasolina e dos remédios vira uma sentença de morte para milhões de brasileiros. Mas o mais devastador ainda estava por vir. A pressão sobre os países vizinhos se intensifica. Argentina, Paraguai, Uruguai, todos recebem o mesmo recado. Quem negociar com o Brasil será punido. O Mercosul implode. Exportações agrícolas são rejeitadas. A soja apodrece nos silos. Frigoríficos demitem em massa. Cidades inteiras se transformam em zonas fantasmas. Dentro do Brasil, o governo tenta manter a narrativa de soberania. Discursos inflamados, promessas de autossuficiência, tentativas de acordo com China, Rússia, Índia. Mas não há infraestrutura para bancar uma virada tão radical. Não quando os portos estão operando no limite e as redes de fibra ótica são controladas por multinacionais. A população, que antes aplaudia o gesto de rebeldia, agora clama por estabilidade. As ruas se enchem de protestos, não contra os Estados Unidos, mas contra o próprio governo. Hospitais colapsam com a falta de insumos. Cirurgias são canceladas por ausência de anestésicos importados. Os mais pobres voltam a morrer de doenças erradicadas. E os ricos fogem para Miami com vistos diplomáticos silenciosamente garantidos. Enquanto isso, o sistema financeiro internacional comemora. Para Washington, não é necessário invadir. Basta assistir o adversário se autodestruir. O caso do Brasil vira exemplo. Uma lição transmitida em universidades de relações internacionais, em reuniões da ONU, em conferências da OTAN. É isso que acontece quando se desafia a ordem. Mas o mais cruel é que tudo isso não se deu por um ato de guerra, mas por tentar julgar um aliado dos Estados Unidos. Um magnata, envolvido em escândalos internacionais, que foi blindado por uma rede de interesses que transcende governos e presidentes. E então, chega o momento mais simbólico. Em meio ao colapso, o Brasil é convidado para uma reconciliação diplomática. A condição? Revogar a sentença, pedir desculpas e assinar um acordo de cooperação que, na prática, entrega a soberania judicial brasileira em casos de repercussão internacional. A elite empresarial aceita. O Congresso aprova. O Supremo referenda. E o povo assiste pela TV, entorpecido pela fome, pelo medo e pela sensação de derrota. A mensagem é clara: não se desafia um império, nem mesmo com razão, nem mesmo com provas, nem mesmo com justiça. E no fim, o que restou? Restou o silêncio. Restou a dúvida. E se o Brasil tivesse feito diferente? E se houvesse uma aliança entre as nações que resistem? E se a dependência tecnológica não fosse tão absoluta? Mas essas perguntas ficam no ar, como cinzas depois de um incêndio que ninguém consegue mais apagar. O caso desaparece das manchetes. O magnata segue intocado. Seus aliados comemoram. E o povo sobrevive, como sempre. Mas agora, com uma cicatriz que marca uma geração inteira. Essa é a realidade brutal de um mundo onde a lei não protege, apenas serve. Onde a justiça é geopolítica. E onde desafiar a engrenagem custa caro demais para quem ousa lutar sozinho. No fim das contas, a pergunta não é se o Brasil pode desafiar a Lei Magnitsky e as ordens veladas de Trump. A verdadeira pergunta é: estamos prontos para pagar o preço por isso? E se não estamos, quem está realmente no controle?